Nessa manhã nós vamos estudar, ou melhor, repassar, um dos textos mais conhecidos e mais repetidos da Bíblia Sagrada. Estamos em Mateus, eu vou usar a revista corrigida, tá? Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Você conhece bem esse texto, eu conheço bem também. Mesmo assim, vamos ler. E diz assim: portanto, vós orareis assim. É Mateus 6, 9. Não está indo? Então vamos acompanhar nas nossas vidas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e agora, para sempre. Amém. Senhor, ensina-nos, dá-nos ensinamento nessa manhã. Multiplica essa palavra que é pão, para que nós saiamos daqui todos muito bem alimentados, e que ainda sobrem cestos, para que nós possamos distribuir por onde formos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É um texto conhecido, né? E esse texto, a oração do Pai Nosso, ele é muito repetido. Há pessoas que repetem e dizem que não é uma oração, mas é a reza do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus está ensinando no contexto de como nós devemos nos dirigir ao nosso Pai que está nos céus. Observando que essa oração ela está aqui dentro de um contexto maior, está dentro do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5, versículo 1, começa com as bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça, e todas aquelas 9 bem-aventuranças que estão ali. E ele vem ensinando sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus, sobre quem se espera que vá viver no reino de Deus. E aqui ele está falando agora do Deus do reino. E ele está falando como se chegar ao Deus do reino de Deus, ao Senhor que é o rei deste reino. E ele vai dizer uns poucos versículos antes. É importante a gente colocar em perspectiva, porque lá na homilética, pastor Reinaldo, a gente aprende assim, que a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Então a gente pega um texto, e desse texto a gente vai tirar a chamada perícope, que é esse pedaço que nós vamos trabalhar. E como é que a gente trabalha esse texto? A gente pega o contexto próximo. O que é o contexto próximo? O próprio capítulo. Um contexto mais distante, que pode ser alguns capítulos antes, alguns capítulos depois, ou um contexto histórico, cultural. Então, para a gente fazer uma correta adaptação desse texto para os nossos dias, é preciso entender onde ele está inserido. Ele está inserido no Sermão do Monte, em que o Senhor começa falando das bem-aventuranças. E agora ele está nos ensinando a falar com ele, com o Senhor, nosso Deus. E uns poucos versículos antes ele estava dando uma instrução sobre a oração. Antes de ensinar a oração em si, ele ensina alguns princípios logo antes sobre a oração. E que princípios são esses? Ele vai dizer: olha, você não vai orar para aparecer para ninguém, mas você vai orar no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai, porque Ele vai te ouvir. E aqui ele vai ensinar, então, o que mais que ele vai dizer? Ele vai falar sobre a esmola também, né, para a gente não ser visto. Basta falar com Deus ali. E no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios.
É interessante que no nosso tempo, hoje, nós vemos pessoas usando os versículos 9 em diante, ou seja, a oração do Pai Nosso, como uma reza, que é uma repetição. Qual é a diferença entre uma oração e uma reza? Na cabeça de muita gente por aí, qualquer oração é uma reza. Oração e reza são equivalentes, mas não são. Uma reza é uma repetição. Você pega lá e vai passando as continhas lá e vai repetindo. Pai Nosso que está... Reza, minha filha, 10, Pai Nosso, 10, Ave Maria. Você vai repetir a oração do Pai Nosso 10, 20, 30 vezes. Vira mantra, vira uma simples repetição, vira uma tarefa. E eu tenho aqui algumas professoras. Professoras sabem, né? Minha mãe foi professora, inclusive foi minha professora lá em casa. E como é que é? Estudar é basicamente uma reza, é repetição. Vai lá, 2 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2. E por aí vai, tu vai fazendo a tabuada. Nosso tempo a gente fazia tabuada. A tabuada é uma reza, é uma repetição. E no que a tabuada vai te levar? A decorar a tabuada. Se eu perguntar, jogasse aqui agora 7 vezes 8, ia ter um ou outro que vai dizer 56. O resto vai ficar ainda pensando, por quê? Porque não decorou bem. 9 vezes 9. Porque quem decorou, decorou. Usou a reza para decorar. Então as pessoas decoram. Tanto que em qualquer lugar a gente vai hoje aí, e aí vamos fazer uma oração. As pessoas dão as mãos e fazem a oração qual? O Pai Nosso, que todo mundo conhece. E é engraçado quando a gente vê essas interações, a gente percebe direitinho quem é evangélico e quem é católico. Porque o evangélico ele vai na oração do Pai Nosso junto com o católico, mas o católico ele para. Ele não vai, porque teu é o reino, o poder e teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. O evangélico vai até o fim, o católico para no versículo anterior. Mas a simples repetição dessa oração tem poder? A resposta é não. Então, pastor, por que o Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso? É simples, ela não é uma oração que você vai fazer repetindo sempre, mas ela é um modelo que te ensina sobre o reino de Deus. Lembra que eu falei do contexto maior? Que estamos no Sermão do Monte ensinando sobre o reino de Deus e seus valores. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, mas é uma oração para entendermos como funciona o reino de Deus. Então vamos lá. O Senhor Jesus começa: Pai Nosso que estás nos céus. Já deu 2 ensinamentos. Dirigirmos-nos a Deus como nosso Pai. E quando a gente se dirige ao nosso Pai, a gente tem que fazê-lo com amor e com confiança de que vai receber. Não é Ele mesmo que vai dizer depois: qual de vocês é o pai que se o filho lhe oferecer um pão, lhe pedir um pão, você vai lhe oferecer uma pedra? Ou se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Então a gente tem que chegar confiadamente. Vou a Deus como iria ao meu Pai, pedir alguma coisa, e Ele vai me dar o que for bom para mim. Então, primeiramente, o Pai Nosso. Tenha em mente que Deus é o nosso Pai. Que estás nos céus, ó Pai. Aqui a história já é outra. Lembra que você já ouviu na tua vida e eu já ouvi na minha vida também. Sou teu pai, não sou teus amigos, não sou teus coleguinhas. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Sou teu pai, eu sou tua mãe, não sou teus amiguinhos, não sou teus coleguinhas. Vê lá como é que você fala comigo. Essa segunda frase é importante. Nosso Pai está nos céus. E há um texto do Antigo Testamento que agora me falha a memória, mas ele diz o seguinte: quando você chegar diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Ou seja, presta atenção com quem você está falando. Quem aqui já esteve diante de uma autoridade? Ontem eu estive num grupo, estive num evento ontem que tinha 2 autoridades.
Tinha uma autoridade eclesiástica, o presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, e uma autoridade pública, que era um deputado federal. Estávamos ali naquele lugar. Para você se dirigir a uma autoridade, digamos que essa autoridade, você dá aqui um nome qualquer, se chama José, seu José, doutor José, juiz José. Você não vai chegar lá e vai dizer: e aí, Zé, beleza? Tudo bem? Como é que está? Não vai. Mas olá, você é um juiz, né? Excelência. Vocês sabem que eu advoguei por muitos anos. Nunca cheguei na sala de audiência e disse: e aí, Mané, beleza? Como é que está? Se eu fizer isso, excelência, bom dia, como vai? Da mesma forma, cumprimento o dileto membro do Ministério Público aqui presente. Na hora de fazer sustentação oral, então, o advogado é aquela pompa e circunstância. Este egrégio, dirige uma egrégio tribunal, primeiramente na presença do senhor, excelentíssimo senhor doutor, juiz presidente aqui, desembargador presidente, e toda uma prosopopeia, todo um cabeçalho para você começar a entrar no assunto. Mas diante de Deus, tem gente que trata Deus como se fosse o Zé. Ô Zé, tenha noção de que Deus é teu Pai, mas também tenha noção de que Deus está no céu. Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós somos os servos. Nós temos que ouvir e acatar aquilo que o Senhor determinar na nossa vida. Portanto, se nós entramos na oração, no reino de Deus, mediante a oração, entendamos que Deus é Pai, entendamos que Deus está no céu, Ele é Senhor. Portanto, quem é que vai dar a resposta à oração? Ele. De acordo com a vontade de quem? Ele. Amém? Temos que entender isso. E depois ele entra no santificado seja o teu nome. Meus irmãos, a oração, vocês podem ver só por esse pequeno pedacinho que a gente tratou dela até agora, que a oração, ela nos dá ensinamento, ela nos dá instrução. Até aqui o Senhor Jesus, usando o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Ele só fez nos instruir. Tenha noção de que Deus é teu Pai, tenha noção de que Deus é autoridade, Ele está no céu, tenha noção de que Deus é santo. A oração é instrução. Você está entrando na presença de um Deus santo. E que instrução é essa? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Quem é que tem que santificar o nome de Deus na terra? Eu e você. Porque se nós não tivermos o nome de Deus como santo, se nós que somos a igreja não santificarmos o nome de Deus nessa terra, quem é que vai fazer? Então, a oração, ela vai nos ensinar sobre Deus, sobre como nos dirigimos a Deus, sobre como tratamos o Senhor, como um Deus santo. E também nos comprometendo a fazer a sua vontade, assim na terra como ela já é feita nos céus. É ensino para nós. Você tem feito isso, temos feito isso, temos santificado o nome do Senhor na terra, como o nome dele é santificado nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Temos feito, implantado o reino de Deus nesta terra e feito a sua vontade. Não adianta repetir as palavras, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se de fato não estamos implantando o reino, se de fato não estamos santificando o nome do Senhor, se de fato não estamos fazendo a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois de todo esse cabeçalho, ele finalmente entra no pedido. E o primeiro pedido é o mais básico de todos: Senhor, preciso de alimento. Sei que o Senhor sabe disso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? Porque o Senhor é o teu Pai.
porque o Senhor está no céu. Eu posso não conseguir o pão pelos meus meios, mas o Senhor está nos céus. Eu posso não ser bem visto pelos homens, eles podem não gostar de mim, porque eu sou um representante do reino de Deus, mas o nome de Deus é santificado na minha vida. Eu estou praticando os valores do reino, eu estou santificando o nome do Senhor, eu estou implantando o reino de Deus. Tenho a garantia de que o Senhor vai me dar o sustento. Nada nos faltará, meus irmãos. Está escrito lá no Salmo 23, Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Coloca diante de Deus, Senhor, eu sou um servo teu, sou uma serva tua, eu tenho compromisso com o Senhor, eu sei que cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas coisas. Portanto, primeiro o Senhor na minha vida, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso também está aqui no contexto do Sermão do Monte. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O pedido que ele faz agora no versículo 12 é um pedido que a gente gostaria de apagar. Você tem um versículo que a gente gostaria de apagar na Bíblia, é esse versículo 12. Fala a verdade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como... E agora? Será que a gente pode condicionar o perdão de Deus sobre a nossa vida ao perdão que nós oferecemos aos outros? Mas é assim que funciona. E como eu disse ainda agora, o texto ele tem um contexto próximo, e no contexto próximo ele continua, porque eu não li, mas está aqui no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o versículo seguinte, 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará nossas ofensas. Tem uma condicionante aqui, tem um condicional, tem um adversativo. Temos nos comprometido com o reino de Deus. Acabamos de dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós acabamos de dizer isso. Mas e na hora do perdão? Na hora de perdoar quem nos atacou, quem nos humilhou, quem nos agrediu, ainda vale o venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade? Porque a vontade está clara, ele quer que nós perdoemos. O valor do reino está claro. O reino é um reino em que somos perdoados para perdoarmos. Eu falo com muita tranquilidade, porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa mesa é a demonstração máxima de que Cristo perdoa. Perdoa o culpado. Todos nós que estamos aqui, a grande maioria, já batizados, filhos de Deus, incorruptíveis no meio de uma geração perdida, nós fomos perdoados. Não tem um homem e uma mulher na face dessa terra que tenha vindo a Jesus, que venha a fazer parte do corpo de Cristo sem antes ter sido perdoado. O perdão é a porta de entrada para o cristianismo, porque nós somos perdoados pelos nossos pecados. Então o Senhor Jesus está dizendo: o que você recebeu, você vai dar também. Você não recebeu perdão? Recebi, então tem que dar perdão. Esse é o valor do reino de Deus. Se é para santificar o nome, aprenda a perdoar. Se é para vir a nós o reino, esse é o reino do perdão, aprenda a perdoar. Se é para fazer a vontade, assim na terra como no céu, a vontade do céu está clara: perdoe. E o perdão ele é condicional, porque assim como nós perdoamos os que nos fazem mal, o nosso Deus então vai nos perdoar. Não nos induzas, por fim, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória
para todo sempre. Amém. Deus não induz ninguém à tentação. Isso Tiago vai dizer: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. O texto, a melhor tradução aqui seria: não nos deixe cair em tentação. Segura na nossa mão. E isso é bíblico, porque lá na epístola de Judas, um dos últimos versículos da epístola de Judas fala sobre um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Esse é o pedido: Senhor, eu tenho vontades na minha vida, eu tenho desejos, e por esses meus desejos eu posso ser enganado. Peço ao Senhor que o Senhor me livre da tentação, me ajude a vencer a tentação. Meus irmãos, se tem uma coisa nesses nossos tempos que parece que não se ouve mais falar, é a resiliência, é a perseverança do crente. Porque quando a gente pensa aí no contexto atual na perseverança, quando Jesus vai dizer lá na frente, lá nas cartas do Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, tem promessas. O que perseverar até o fim será salvo, diz uma das promessas. O que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, diz uma outra promessa. Aquele que perseverar até o fim, farei dele que seja coluna na casa de Deus, estará ali para sempre. É uma outra promessa, está tudo lá no Apocalipse. Mas o que é perseverar? Tem gente que acha por aí que perseverar é vir à igreja todo domingo e toda quarta-feira, é ler a Bíblia todo dia, é orar todo dia. Isso tudo são coisas muito boas. É muito bom vir à igreja, é muito bom ter comunhão com os irmãos, é muito bom cantar louvores, é muito bom ler a Bíblia, fazer oração, crescer na graça e no conhecimento. Mas perseverança também significa perseverar mesmo se jogando contra a espada, porque essa palavra ela é espada. Ela é espada, ela mesma diz que a palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes, apta para discernir entre alma e espírito, ou seja, ela corta e ela mostra, coloca exposto aquilo que está errado e que precisa ser mudado. E é aí que a coisa acontece. A palavra mostra os nossos pensamentos errados, as nossas intenções erradas, os nossos caminhos errados. E aqui a gente vai ter sempre 2 opções: chorar diante de Deus, buscar no arrependimento, deixar aquilo que Ele falou que é errado, ou cauterizar a nossa consciência, dizendo: não, isso não é tão errado assim, ou então paro de ler aqui, vou ler outra coisa mais agradável, esqueço daquilo. Sabe o que você está fazendo nessa hora? Se você quer esquecer aquilo que a palavra te mostrou que é errado, se você quer não trabalhar aquilo que a palavra quer trabalhar em você, que é incômodo, sabe o que você está fazendo? Você está jogando a semente lá no caminho. Lembra da parábola do semeador? Lá de Marcos, no capítulo 4? A semente está caindo à beira do caminho. E o que acontece quando a semente cai na beira do caminho? Satanás vem antes. Então, meus irmãos, a palavra veio, a espada cortou. Precisa mudar, precisa abandonar hábito, precisa abandonar maneira de pensar, precisa abandonar alguma coisa de pecado. Isso é perseverança. Isso é perseverança. Perseverar em conhecer ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, muito mais ainda quando for incômodo para mim. É incômodo, mas é o que vai te salvar. Aquele que vier, que quiser me seguir, disse o Senhor Jesus, e quiser vir após mim, o que tem que fazer? Tomar sua cruz. Não tem conversa, é cruz. É cruz. Quando a Bíblia fala de perseverança, ele está falando de cruz. Na cruz a gente crava lá tudo que não presta. O que foi que ficou pregado ali na cruz? O meu pecado e o seu pecado. De 2 uma, ou ele está pregado na cruz com Jesus, e eu sou o corpo de Cristo, ou eu estou me enganando.
segurando os pecados que Jesus já perdoou na cruz do Calvário. Percebe? Não nos deixe cair em tentação. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, como diz a Epístola de Judas. Mas nós também temos que ter a consciência de, ao sermos tentados, evitarmos o pecado. Vocês acham que José não foi tentado pela mulher de Potifar? Claro que foi. Mas o que ele fez? Fugiu. Ele foi tentado, mas ele fugiu da tentação. A gente tem que aprender com José. Mas livrai-nos do mal. Sim, o Senhor nos livra do mal. Outras pessoas vão dizer, livra-nos do maligno. O maligno está aí justamente para tentar. Então o Senhor, Ele vai nos livrar da tentação. Ele é poderoso para nos livrar da tentação do tentador. Amém? Amém. Mas vamos fazer a nossa parte também, estar atentos, ligados, antenados com a palavra de Deus. E sempre lembrando que dele é o poder, o reino e a glória, para sempre. O nosso Deus é eterno, poderoso, Ele tem um reino, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder do céu e na terra, e Ele nos convida a entrar com Ele nesse reino, mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Cristo uma vez foi crucificado pelos nossos pecados, e nós temos que estar crucificando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos desígnios, os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração, todos os dias. Todos os dias. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. A oração do Pai Nosso é um ensino para ser vivido todos os dias, na minha vida e na tua vida. Senhor, nos alimenta nessa manhã, que essa palavra seja complementada pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, por quem eu amo. Amém.